Que alegria estar aqui, conhecer de perto a comunidade renovada de Pinhais. É uma alegria mesmo estar aqui com vocês. Esse era um desejo no meu coração, porque a gente já caminha tanto tempo juntos e eu conhecia de ouvir falar dos testemunhos, de acompanhar nas redes sociais. Mas o Senhor tem um tempo certo, exato, para tudo aquilo que Ele faz. E o Senhor reservou esse tempo para me presentear em estar aqui com vocês. É uma honra, uma alegria. Trago um abraço da minha família, trago um abraço da nossa igreja em Brasília. Quando for a Brasília, a Reviver te espera. Passe por lá, abençoe a gente. Deus tem algo também especial através das nossas vidas lá. Quero agradecer aos meus amigos, o apóstolo Lian, a pastora Tati, amigos de coração. A gente compartilha o coração, cuida do coração um do outro, chora junto, sorri junto, celebra junto. E obrigado pelo carinho de vocês, pela amizade de vocês. Vocês são muito preciosos para mim. Deus abençoe muito. Celebre e respeite a unção que vocês carregam de Deus. Deus abençoe, queridos. Uma honra estar aqui com você. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para compartilhar com seu coração hoje. E o Espírito Santo alinhou até o louvor hoje aqui, porque eu não compartilhei com ele o que eu iria falar. Eu busquei de Deus uma direção e o Espírito Santo colocou algo no meu coração. E quando começou a cantar as canções aqui, eu falei para ele, assim, você vai perceber como é que foi um alinhamento do céu. Um alinhamento do céu. Louvado seja o Senhor por isso. Eu queria, antes de lermos a palavra, te fazer 2 convites para orarmos por dois motivos. Primeiro, eu queria que você fechasse seus olhos, colocasse a mão no seu coração e você pedisse ao Senhor que falasse com você. Falasse de uma forma personalizada, de uma forma única que só Ele sabe fazer. Ele conhece você, Ele sabe o que você está precisando. E peça para que ele fale de uma forma soletrada, que você não tenha dúvida. E nessa oração você vai dizer ao Senhor, se o Senhor falar comigo, eu vou te obedecer. Segundo pedido que eu quero te fazer, é para que você ore pedindo ao Senhor que misture as palavras dEle com as minhas palavras. Porque não seja algo humano hoje, mas que seja algo do Espírito Santo aos nossos corações. Se for algo humano, vai te machucar, vai te matar. Mas se Deus resolver misturar as palavras dEle, vai gerar vida na sua vida e vai te abençoar poderosamente. Amém. Paizinho, nós estamos aqui e nós estamos em Tua presença. Tudo que fizemos aqui nesse culto foi te oferecer algo consciente das nossas limitações, mas te oferecer reconhecendo a Tua beleza e a Tua grandeza. E nesse momento nós estamos diante do Senhor, vamos ler Tua palavra e vamos meditar naquilo que o Senhor tem para nós. Então nós oramos, fale conosco de uma forma personalizada e única, como o Senhor sabe fazer, como ninguém. E em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito encontre no nosso coração uma terra boa e fértil. E nós nos comprometemos que o Senhor falar conosco, nós vamos te obedecer. E eu também te peço que o Senhor misture Tuas palavras com as minhas e me use apenas como um instrumento Teu, só isso. Eu me coloco nas Tuas mãos e eu quero te pedir que o Senhor me faça apenas como um carteiro, que não tem uma mensagem própria, mas que é um condutor, alguém que pega uma mensagem e leva a um destinatário. É só isso. Em nome de Jesus, por graça e misericórdia, fale conosco e manifesta a Tua glória neste lugar, nessa igreja que é Tua, que o Senhor comprou e lavou com Teu sangue. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero te convidar para você abrir a Bíblia, ou ligar a sua Bíblia e ficar à vontade. Em Lucas capítulo 14, versículo 16 a 24. Lucas capítulo 14, versículo 16 ao versículo 24. Eu gostaria que você acompanhasse a leitura e, se possível, acompanhasse também, no decorrer da ministração, aquilo que nós vamos compartilhar aí na sua Bíblia, no texto sagrado.
A palavra do Senhor nos diz assim nessa manhã. Eu vou ler na NVI. E o texto diz assim: ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Bem-aventurado aquele que participar no banquete no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro diz: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. Outro diz: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. E o outro diz: casei-me e por isso eu não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde, o servo lhe disse: patrão, já fiz o que o senhor mandou e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles que foram convidados provará a minha ceia. Que Deus nos abençoe nessa manhã, à luz dessa palavra. Hoje eu quero conversar com você e eu te convido para refletir sobre o tema satisfação, o perigo para uma vida sobrenatural. Satisfação, o perigo para uma vida sobrenatural. Provérbios 27:7 diz assim: quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome até o amargo é doce. O que o autor de Provérbios está chamando a nossa atenção é para que a gente se aperceba, se aproprie da ideia de que há um perigo para a vida espiritual. E esse perigo, um perigo que nos coloca num risco iminente, é a satisfação. Eu quero conversar e refletir com você sobre isso. A nova tradução da Revista e Atualizada traduz o texto da seguinte maneira de Provérbios: quem está farto, pisa o favo de mel. Quem está farto, pisa o favo de mel. Mas para o faminto, até o amargo é doce. A minha oração nesse tempo foi para que o Senhor, através do Espírito Santo de Deus, tirasse do seu coração esse perigo. E que o Senhor me usasse por graça e misericórdia, para você entender esse risco que nós corremos. Eu creio profundamente que Deus nos chamou para uma vida sobrenatural. E uma vida sobrenatural não é uma vida onde nós vivemos apenas num ambiente extraordinário. Mas a vida sobrenatural é o nosso caminhar com Jesus, onde Ele, através da sua presença, toca todas as áreas da nossa vida no nosso ordinário. O extraordinário nasce no ordinário da nossa vida.
O extraordinário é resultado da presença de Jesus na nossa vida. E eu creio profundamente que o chamado dele, quando ele nos chama para o relacionamento com ele, esse é o primeiro chamado dele para nós, um chamado para uma relação. Ele está nos convidando para sairmos de uma vida natural, onde Deus não é o protagonista, e ele nos convida a caminharmos com ele, onde ele assume o protagonismo da nossa caminhada, da nossa história e da nossa jornada. Isso não diz respeito apenas a coisas extraordinárias, isso também diz respeito à companhia dele no ordinário da nossa jornada. Portanto, o chamado dele, eu creio, é para uma vida sobrenatural. Mas há um perigo que pode te impedir de viver isso, mesmo caminhando com Jesus. Queridos irmãos, a W. Tozer, no seu livro A Procura de Deus, disse assim: quanto mais vazios estivermos das coisas, mais em nós haverá espaço para Deus. Há um perigo quando você está saciado. Alguém pode colocar diante de você a coisa mais incrível, mais desejada, mas você vai desprezar. E nós vivemos em uma geração cheia, mas vazia. Nunca tivemos acesso a tanta informação, nunca tivemos acesso a tanto consumo, a tanto entretenimento, a tanto conforto. E de forma paradoxal, nunca estivemos tão insatisfeitos espiritualmente. A pergunta é, por quê? O problema, na verdade, da nossa geração não é a falta, o problema é o excesso. O perigo não é a escassez. É a falsa sensação de plenitude. O perigo que esse texto nos alerta é que quando estamos satisfeitos demais, nós rejeitamos o que Deus está nos oferecendo. Esse é o perigo. O perigo da satisfação espiritual, ela é sutil e ela é devastadora. Quando nos sentimos cheios com as coisas desse mundo, a gente despreza o banquete do rei. A gente abre mão da presença, a gente abre mão da intimidade, a gente abre mão inclusive de bênçãos que só acessam, ou só é possível acessar na presença. Jesus, ao contar a parábola do grande banquete, ele revela uma verdade dura. Quando o coração está satisfeito das coisas, ele perde o apetite pelas coisas eternas. O reino aqui, na parábola, é oferecido. E é importante a gente entender algo. No contexto judaico, quando se prepara uma festa, um almoço, um encontro social, os convidados não são avisados de última hora. Eles são avisados previamente e toda a festa é organizada a partir da confirmação da presença. É por isso que o texto diz que depois de preparado o banquete, depois de estar tudo organizado, de estar tudo pronto, aquele senhor manda o servo só avisar que já está tudo pronto. Podem vir, está tudo pronto. Tudo foi preparado com muito carinho, tudo foi preparado com excelência. A mesa está posta, agora só está aguardando a sua presença que você confirmou com antecedência. No entanto, a surpresa aqui é que acontece que essas pessoas, elas começam a apresentar desculpas justificáveis. E elas não vão desfrutar do banquete. Eu queria abrir um parênteses para você entender uma coisa.
O maior perigo da nossa vida são as coisas justificáveis. O maior perigo da nossa vida são as coisas lícitas, não são as ilícitas. Porque elas podem nos impedir de acessar as coisas mais preciosas que o Rei prepara para nós. O reino é oferecido, o banquete está pronto, mas os convidados dão desculpas. Não porque o banquete não era bom, mas porque eles já estavam cheios de outras coisas. Jeremias capítulo 2, versículo 12 e 13 nos faz uma alerta sobre isso. Versículo 12 de Jeremias diz assim: é um diálogo na eternidade, o diálogo Deus conversando com seres celestiais. Eu chamo isso do diálogo da eternidade. E o verso 12 diz assim: ouvi, ó céus, fiquem estarrecidos. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a minha fonte de água viva e cavaram para si as cisternas rachadas que não retêm água. Note bem, o Senhor está conversando com serafins, querubins, anjos, com seres celestiais, o diálogo na eternidade, com aqueles que o adoram 24 horas sem parar, que usufruem da presença o tempo inteiro, e o diálogo de Deus com eles é: gente, presta atenção, a minha criação está cometendo um crime, e o crime é: eles me abandonaram a fonte de água viva, e eles estão cavando as cisternas rachadas, que elas não retêm águas. Esse é um alerta urgente de Deus para nós. E esse alerta vem nos dizer que o perigo da satisfação é trocar a fonte por cisternas. O perigo da satisfação é trocar o banquete do rei por aquilo que nunca te satisfaz. É a escolha por viver por migalhas, sendo que o rei tem um banquete para você. O perigo da satisfação é um perigo para a vida sobrenatural. Por que a satisfação é um perigo? Em primeiro lugar, esse texto me ensina que a satisfação é um perigo, porque a satisfação nos rouba a fome pelo rei e pelo reino. O versículo 16 e 17, o texto diz: Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia, convidou a muitos. À hora da ceia, o enviou o seu servo para avisar os convidados: venham, porque tudo já está preparado. Venham, porque tudo já está preparado. Você não precisa fazer nenhum esforço. Você não precisa gastar absolutamente nada. Eu te ofereço o melhor. Aqui há um convite da graça, o convite da mesa do rei. Na parábola de Lucas, aqui no capítulo 14, o banquete está pronto. O texto deixa claro que não há ausência do lado do rei. Não há atraso, não há falta de provisão, o problema não está na oferta, a questão que o problema está na resposta ao convite. O reino está disponível, mas os convidados começam a dar desculpas. Os convidados estão satisfeitos com outras coisas. Do ponto de vista exegético, aqui o termo para desculpa carrega a ideia de isenção solicitada. Isenção solicitada não é uma rejeição agressiva. Algumas traduções traduzem assim: peço que me excuse. Peço que me deixe de fora. Esse termo desculpa nos revela que eles não se levantam contra o anfitrião, elas estão apenas se retirando educadamente, com justificativas legítimas. Isso revela um coração que não despreza a Deus de forma consciente, mas que perdeu o senso de urgência por aquilo que é espiritual. A satisfação
ela tem o poder de nos anestesiar, de anestesiar a alma. Nenhum dos convidados diz, eu não quero ir ao banquete. Todos dizem de maneiras diferentes, agora não é conveniente. E esse é o maior perigo, querido, da satisfação. Ela não rompe com Deus, ela apenas empurra para depois. E sabe o que eu tenho aprendido? É que no reino, depois, ele sempre se transforma em nunca. A satisfação, ela cria um ambiente de ilusão de plenitude. Parece que você está pleno, satisfeito, está resolvido. Ela nos convence de que já temos o suficiente, quando na verdade, apenas nos acostumamos à ausência da presença. Pessoas satisfeitas espiritualmente não sentem fome. Pessoas satisfeitas espiritualmente não reclamam, não buscam e não se quebrantam. Elas continuam religiosas, cumprindo suas obrigações, mas elas perderam o apetite pela presença e pelo rei. John Piper, ele nos faz um alerta muito importante. Ele diz assim, o maior adversário do amor de Deus não são seus inimigos, mas suas dádivas. E os apetites mais mortais não são pelo veneno do mal, mas pelos simples prazeres da terra. A satisfação nos leva a perder a paixão pela presença. Jesus, ele nos faz um alerta em Apocalipse capítulo 3, verso 17, quando ele fala à igreja de Laodiceia. Deixa eu te lembrar qual foi o alerta. Você diz o verso 17, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Mas o Senhor continuou dizendo à igreja, você não reconheceu, porém, que você é miserável, que você é digno de compaixão, que você é pobre, que você é cego e que você está nu. Você está vivendo uma ilusão. Queridos, a satisfação, ela gera cegueira. O coração passa a medir a vida pela estabilidade, pelo conforto, pelas conquistas e não mais pela dependência de Deus. É por isso que Jesus afirma em Mateus 6,33, busquem, pois, em primeiro lugar o meu reino, a sua justiça. E aí, eu quero parafrasear, eu cuido do restante. Sabe o que ele está dizendo? Gasta o seu tempo comigo, gasta a sua energia comigo, eu cuido das outras coisas para você. Buscar primeiro pressupõe fome. Onde não há fome, não há busca, há desprezo. O Salmo 34:8 nos diz, provem e vejam que o Senhor é bom, sinto gosto. O problema é que muitos provaram o mundo demais e perderam o paladar espiritual, meu querido. A satisfação terrena, ela rouba a sensibilidade ao céu. John Piper vai dizer, se não sentimos fome por Deus, é porque provavelmente nós estamos comendo na mesa do mundo. Mateus 5:6 nos lembra, bem-aventurados que têm fome e os que têm sede. Feliz é quem tem fome. Sabe por quê? Quem tem fome não despreza o banquete. Quem tem fome não deixa de comparecer. A ideia de fome em Mateus 6 aqui é desejar ardentemente. É buscar com desejo impetuoso.
Você já esteve numa situação, numa condição, numa circunstância que você sentiu muita fome? Você começa a quase delirar pelas suas comidas prediletas. Queridos irmãos, a gente precisa discernir. Esse é o convite. Para discernir se nós estamos vivendo uma fé de dependência ou uma fé de acomodação. A pergunta não é se Deus ainda faz parte da nossa vida. A pergunta é se Ele ainda é a nossa maior necessidade, se Ele ainda é a minha prioridade. Quando nós estamos cheios de nós mesmos, das nossas agendas, de conquistas, de justificativas, nós perdemos a urgência pela presença. O reino não é rejeitado. Isso é triste, ele é adiado. Todas as vezes que nós adiamos o reino, a gente está dizendo que nós escolhemos viver abaixo daquilo que Deus tem para nós. Eu vou repetir isso. Todas as vezes que você decide adiar o reino, você está dizendo que você prefere viver abaixo daquilo que Deus tem para você. Recuperar a fome espiritual exige esvaziamento. Exige menos autossuficiência, menos controle, menos distrações. Exige mais sede de Deus. O chamado de Deus para nós é para uma relação com Ele, querido. Ele como pai e nós como seus filhos. Um filho saudável, ele sempre deseja a companhia do pai. Quando eu viajo, eu tenho um filho de 10 anos, Mateus, um presente de Deus para a minha vida. E nós somos muito próximos, muito grudados. Ele apaixonou por eles, fez até um desenho. Quando o Mateus gosta de alguém, ele cria memória. Aí geralmente ele desenha alguma coisa para a pessoa. Você diz, quando você mandou aquilo para mim, aquilo me alegrou tanto o coração. E aí quando eu vou viajar, o Mateus ele começa a dar sinais de ficar assim para baixo. E aí ele fala assim, pai, você vai dormir quantas vezes? Eu digo, filho, eu vou dormir 3 vezes. Aí eu falo com ele todo dia, e toda vez que eu falo com ele, ele fala assim, pai, só falta 2 vezes. Pai, só falta 1 vez. Pai, amanhã você chega, né? E quando eu chego, irmãos, ele me abraça. E ele me cobre de beijos. Ele é muito afetivo. Muito, mas é muito mesmo. Ele me beija e ele diz assim, eu te amo, pai. Eu te amo, pai. Aí eu viro para ele e falo assim, eu sou seu pai. Abaixo, fico na altura dele, tem 1,45 m. E ele olha nos meus olhos e fala assim, eu sou seu filho. Eu ensinei ao Mateus que eu não sou amigo dele. Eu não quero ser amigo do meu filho. Eu fui chamado para ser pai do meu filho. Amigo ele vai ter muitos, mas pai ele só tem um, sou eu. E o meu maior chamado é tornar um modelo de pai para que ele ame o pai. Mas o que eu quero dizer para você é que quando nós estimamos a presença, nós queremos estar junto, nós queremos fazer parte. Nós nos incomodamos com a distância. O problema é que a satisfação gera em nós a ilusão de que nós temos tudo. Quem não sente fome do céu é porque se empanturrou com a terra. Segundo lugar, queridos, esse texto me mostra que a satisfação é um perigo para a vida sobrenatural, porque a satisfação ela gera em nós a ausência de fome espiritual. E isso tem efeitos terríveis.
Fome espiritual é sinal de vida. Assim como no corpo a perda do apetite espiritual é um sinal de que tem algo errado. É sinal de enfermidade. Onde não pulsa o Espírito Santo, não há desejo por Deus, não há desejo pela palavra, não há desejo pela presença. Onde não há desejo, alguma coisa morreu, algo está adoecido, algo está anestesiado. É isso que a gente vê, percebe em Mateus 5, na declaração de Jesus: bem-aventurados que têm fome, porque são esses que serão satisfeitos. Esses que serão felizes. Há uma felicidade na fome. E há um perigo na satisfação. Fora de Deus. Note bem, a promessa de satisfação, ela está condicionada à fome. Deus, Ele não promete atender de uma forma birrenta a gente. Deus, Ele não promete encher quem já está se achando cheio. Ele diz: eu encho quem tem fome. A ausência de fome espiritual, isso não é neutralidade, isso é um estado perigoso de acomodação. A falsa sensação age como um anestésico, eu já disse isso. Ela não gera escândalo imediato, querido, mas ela produz um esfriamento progressivo. Olha para cá. O Senhor continua comparecendo ao encontro da tarde. A pergunta é: você está indo? Você está lá? Quantos de nós estamos o tempo inteiro provocando em Deus aquilo que Adão e Eva provocaram quando eles optaram pelas preferências deles? Lembra como foi o contexto? O Senhor disse assim: onde estás, Adão? Onde você está, Eva? Cadê você? Irmãos, eu me emociono quando eu penso nesse texto. Ele chegou naquele banquinho para o encontro da tarde, para aquela conversa de pai para filho. Ele prepara o jardim, ele coloca tudo aquilo à disposição do jardim. E aí, é claro, o filho está começando a fazer as descobertas e o pai vem para participar desse momento. E o pai vem e aí ele vira e fala assim: como é que foi o seu dia? Como foi a descoberta daquela fruta que você encontrou? Ela é assim, laranja, você lembra? Descreve para mim o sabor. O nome dela é caqui. Como é que foi provar daquela fruta? Como é que foi a experiência de fazer isso, de fazer aquilo? Todos os dias ele comparecia ao encontro da tarde, até que Adão e Eva ficaram satisfeitos. E a satisfação gerou medo da paternidade e do amor verdadeiro do Pai. Onde você está? Senhor, eu fiquei com medo. E eu me escondi, porque eu estou me vendo nu. Deus nunca deixou de comparecer ao encontro da tarde. Ele sempre está lá te procurando. Cadê você, José? Onde você foi, Marcos? Qual é a sua resposta hoje a esse convite? O que aconteceu ali é que houve uma indiferença gerada por uma satisfação momentânea. O que aconteceu ali foi que efeitos claros surgiram dessa satisfação: a indiferença pela oração, a apatia pela palavra, a insensibilidade à presença, a resistência ao chamado do Senhor. Isso tudo é um sinal de alerta. Tem alguma coisa errada.
tem outras coisas ocupando o lugar. E aí eu quero te lembrar, tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus vira uma idolatria. E o Senhor me disse, a mim e a você, não terás outros deuses além de mim. Amarás o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças, com todo o seu amor. Querido, isso aqui não trata apenas de abandonar a Deus. Você está entendendo isso? Isso trata de substituí-lo. A alma nunca deixa de beber, ela apenas muda a fonte. Você precisa da água. Agora ele diz, eu sou a fonte da água da vida. E Jesus disse, aquele que bebe de mim, rios fluirão no seu interior. Queridos, a gente precisa entender, onde não há fome, não há busca. Onde não há busca, não há profundidade. E onde não há profundidade, a fé se torna apenas formal, vira apenas uma religião. A vida cristã se torna apenas uma religião. Esse texto ele nos convida a um exame honesto do nosso coração. Não basta perguntar se ainda cremos. A pergunta é, você ainda sente desejo? Não se trata de frequência em cultos, irmãos. Se trata de dependência real da presença. A fé sem fome rapidamente se torna mecânica, se torna defensiva e se torna estéril. Deus, Ele não nos chamou para sobreviver espiritualmente, Ele nos chamou para viver nele. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, não há vida abundante sem Ele. Talvez o maior ato espiritual hoje não seja fazer mais, seja esvaziar-se, porque nós estamos cheios demais. Abrir mão do excesso que roubou nossa fome, reduzir o ruído para ouvir a voz novamente, reconhecer que estamos cheios demais de coisas que não sustentam a alma. John Piper sempre afirmou, plena satisfação só existe em Deus. Deus, Ele não revela aos cheios, irmãos, Ele revela-se aos famintos. A ausência de fome espiritual é um sinal claro de uma alma satisfeita no lugar errado. E em último lugar, eu só tenho 3 minutos, já foi. Mas eu queria, me dar mais uns minutos para você entender o que essas desculpas significam hoje. Em terceiro e último lugar, a satisfação ela é um perigo para a vida sobrenatural, porque ela nos leva a dar desculpas que não justificam. E como essas desculpas aparecem hoje? O verso 18, o texto diz, mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse, comprei um campo, preciso ir vê-lo, peço que me desculpe. O outro disse, comprei juntas de bois, vou experimentá-la, peço que me desculpe. O outro disse, casei e não posso ir. É claro, eu estou numa lua de mel, aí você não entendeu não? Queridos, as desculpas apresentadas aqui em Lucas 14, elas não são ofensivas, elas não são imorais, elas não são pecaminosas à primeira vista. Pelo contrário, são
justificativas socialmente aceitáveis, razoáveis e legítimas. E é exatamente por isso que elas são perigosas, porque elas nos iludem. Eu ensino a reviver que desculpa só serve para quem dá. Presta aí atenção sobre isso. O texto, ele não revela rebeldia explícita, mas um coração que já se sente suficientemente completo para adiar o encontro com o rei. Nenhum dos convidados diz, não quero ir ao banquete. Todos dizem, agora eu não posso. O problema não está no conteúdo das desculpas, mas no lugar que elas ocupam no coração. Coisas boas se tornam urgentes demais para serem adiadas em favor da presença. Esse padrão, ele se repete ao longo das Escrituras. Jesus deixa claro isso. Mateus 6,24, o Senhor nos diz, vocês não podem servir a dois senhores. Se uma coisa ocupar o meu lugar, aquele outro vai ganhar o seu afeto, a sua atenção. O reino, ele não é rejeitado frontalmente, ele é deslocado. A presença não é negada, ela é apenas empurrada para depois. E como eu disse, o depois nunca chega. Hoje essas desculpas assumem novas linguagens. Quando essa fase passar, aí eu me aproximo de Deus. Outra desculpa. Agora eu estou resolvendo a minha vida. Eu não tenho tempo. Outra desculpa moderna que nós damos hoje, estou cansado, Deus entende. A gente esqueceu de ler Isaías 40 e Mateus 11 no final do texto. Isaías 40 diz assim, o Senhor faz forte ao cansado, multiplica as forças de quem não tem vigor. Aqueles que esperam no Senhor e se renovam as forças, sobem como as águias, caminham e não se cansam, andam e não se fadiga. Você nunca vai descansar longe da presença. Foi por isso que Jesus, sabendo da nossa necessidade, nos escreveu em Mateus 11, 28, 29 e 30, vinde a mim, observa bem, sempre é um convite. Sempre é um convite. Vinde a mim todos que estão cansados, todos que são sobrecarregados, e eu aliviarei. Outra desculpa moderna nos tempos de hoje é, já vivi coisas profundas no passado. Quem vive preso ao passado, perdeu a perspectiva de futuro. Satisfação é um perigo, irmãos. Aqui há um perigo sutil, e o perigo sutil é a satisfação com outras experiências pode matar a fome pela presença no presente. O maná de ontem não sustenta hoje. É por isso que Jesus nos ensinou no Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso é um convite para a dependência. Deus, querido, não é um memorial de encontros antigos. Ele é uma presença viva que se manifesta no presente. Jesus, ele confronta esse espírito quando ele diz em Lucas 9,62, quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Olha para cá, queime os seus carros. Faça o churrasco dos bois, para você não ser tentado a voltar. Porque quem decide voltar se transforma numa estátua de sol, como numa mulher de Ló. Olhar para trás não é apenas nostalgia. Olhar para trás é viver espiritualmente de lembranças enquanto se recusa a responder o chamado agora.
A desculpa, então, não justifica a ausência. Ela apenas expõe que outra coisa passou a ocupar o nosso coração. Queridos, eu aprendo nesse texto que Deus, Ele não chama para justificar ausências, mas para responder a convites. O reino, ele não funciona com encaixe da agenda, mas por rendição de prioridades. A presença não é um prêmio quando sobra tempo, ela é o sustento para tudo que te falta. Eu quero repetir isso. A presença não é um prêmio quando sobra o tempo. Ela é sustento para tudo aquilo que te falta. A W. Tozer vai dizer: cada pessoa está tão perto de Deus quanto deseja estar. Queridos, esse texto nos chama a discernir quantas vezes usamos palavras espirituais para escondermos adiamentos e encontros com Deus. O coração que vive de desculpas, ele começa a negociar com Deus aquilo que deveria ser inegociável. Aos poucos, a presença deixa de ser essencial e ela passa a ser apenas opcional. Se der, eu vou. Se der, eu faço. Se der, eu contribuo. Se der, eu sirvo. Responder ao convite do rei exige reconhecer que nenhuma fase da vida é mais importante do que estar com ele. Cansaço, processos, responsabilidades e até bênçãos não podem ocupar o lugar da comunhão. O chamado é para relacionamento. Olha para cá, Deus não quer o que você faz. Deus morreu por você, Ele quer você. Você é o alvo dEle. Ele quer um encontro com você. O desejo de Deus é por você. Você é o objeto do afeto e do amor dEle. Quando nós justificamos demais as nossas ausências, irmãos, nós estamos revelando que algo tomou o lugar da nossa fome. O chamado do reino é sempre urgente, porque a presença é sempre necessária. Desculpas não anulam o convite, elas apenas revelam nossas prioridades. Caminhando por fim, eu quero destacar para vocês o que significa essas desculpas hoje. O texto então apresenta 3 desculpas distintas, né? Mas todas revelam a mesma raiz, e a raiz é o coração já está ocupado. Nenhuma delas é moralmente errada. O problema não é o conteúdo da desculpa, mas o lugar que ela ocupa no coração. O reino não foi rejeitado, ele foi relativizado. Primeira desculpa: comprei um campo. O que revela hoje? O ídolo da prosperidade. No contexto judaico, comprar um campo era sinal de estabilidade, de futuro garantido, de segurança patrimonial. E todo pai ensina o filho a viver assim. O campo representa aquilo que promete sustento e controle. O problema não é possuir o campo, mas pertencer ao campo. O dinheiro, alguém já disse, é um excelente servo, mas ele é um péssimo senhor. Hoje essa desculpa, comprei o campo, ela ecoa com frases como: minha carreira está no auge, não posso parar agora. Agora eu preciso focar em crescer. Hoje, a desculpa se manifesta quando minha vida financeira estabilizar. Podem contar comigo.
Jesus, ele não condena o trabalho, ele não condena o crescimento, mas ele alerta para o perigo de construir segurança fora de Deus. Só Deus pode tornar tudo que você tem seguro. Quando o campo se torna prioridade, o reino vai perder o espaço. Jesus nos alertou isso em Mateus 6,21. Pois onde estiver o seu tesouro, aí você vai estar com seu coração. A prosperidade, quando não é submetida a Deus, ela gera independência espiritual. E independência espiritual é o oposto de fé e ela é perigo. Provérbios 11:28 nos lembra: quem confia em suas riquezas certamente cairá. Meu Deus, não é possível que a gente não está lendo a Bíblia. Lucas 12:15, o Senhor nos alerta: tenham cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. O campo se torna um ídolo quando promete aquilo que só Deus pode sustentar, meu irmão. Segunda desculpa, vamos entender? Comprei 5 juntas de bois. Isso aqui é o ídolo da performance. 5 juntas de bois representam a força de trabalho. Representam a produtividade, a eficiência. O homem não estava descansando, ele estava testando sua capacidade. Isso revela um coração preso à performance. Hoje essas desculpas aparecem como? Agendas lotadas, excessos de tarefas, vida sempre ocupada, falta de tempo para oração e a presença. Pelo amor de Deus, não se torne um workaholic espiritual. Não é do seu serviço que o Senhor precisa, irmãos. Nem precisa. Não é do seu serviço que Ele quer. Ele quer você. Você vai comparecer ao encontro? Querido, sabe o que eu aprendo aqui? É possível estar fazendo muito e ainda assim não estar com Deus. Atividade substitui intimidade. Pessoas vivem testando bois, mas não provam mais o banquete. Jesus confronta isso em Marcos 1,35, quando mesmo cercado de demandas, ele se retira para orar. Ele mostra que o poder do ministério nasce da presença e não da agenda. Nada nasce fora da relação com o Pai. O Salmo 127:1, o Senhor nos lembra: se não for o Senhor o construtor da casa, tudo que você fizer é vão. Lucas 10, 40 e 42, Marta está ocupada e Maria está aos pés de Jesus. E a palavra de Jesus, quando Marta incomoda com a escolha de Maria, é: Marta, Marta, você está muito ocupada com muitas coisas. E uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, isso não lhe será tirado. Uma só. Que uma só é essa? Estar aqui comigo. Irmãos, olha aqui. O Rei dos Reis chegou na sua casa. Você está mais preocupado com aquilo que você pode fazer por Ele do que estar com Ele? É por isso que Jesus chama a atenção. O problema não é fazer coisas legítimas, é o que ocupa essas coisas legítimas no nosso coração. Elas nos roubam daquilo que é mais importante para nós, é a companhia do Pai. Atividade sem intimidade gera cansaço, não gera espiritualidade saudável. E por fim, a última desculpa foi: casei-me.
O que essa desculpa revela hoje? O ídolo das relações e do conforto. Vamos entender. O casamento no Oriente vinha acompanhado de obrigações sociais legítimas. Relações, família, descanso, lazer, são dádivas de Deus, irmãos, não tem problema com isso. O perigo surge quando o conforto ocupa o trono no nosso coração. Hoje, essas desculpas se manifestam em frases como: minha família é minha prioridade máxima. Quem é que pode sustentar a sua família? Olha aqui, tudo que você mantém sob o seu controle está em perigo. Tudo que você coloca nas mãos de Jesus está seguro. Essa desculpa também se manifesta assim: meu tempo é sagrado demais. Outra desculpa: agora eu preciso cuidar de mim. Quando relacionamentos, quando descanso, quando o bem-estar emocional substitui a centralidade de Deus, algo saiu do lugar, isso é um perigo. O amor às pessoas nunca pode substituir o nosso amor a Deus. Eu aprendi que enquanto Jesus não for o seu amor, você não está pronto para amar ninguém. Jesus afirmou em Mateus 10:37, quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Eu estou pregando o que a palavra está dizendo, irmão. É só isso. Foi ele que disse isso. Eclesiastes 4:6 diz: melhor é um punhado com descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Salmo 62:5 nos lembra: somente em Deus a nossa alma encontra descanso. Até aqui nós estamos entendendo, aprendendo que o problema não são as coisas legítimas, é o que ela ocupa em mim, no meu coração. Até o que é legítimo se torna perigoso quando ocupa o lugar de Deus. Sabe o que Jesus quer nos ensinar? Que nós precisamos discernir não apenas o que fazemos, mas o que governa o nosso coração. Os maiores ídolos do nosso tempo não são as imagens, irmãos, mas prioridades desordenadas. Prosperidade, produtividade, relacionamentos, quando não rendidos ao reino, se tornam desculpas elegantes para a ausência da presença. Deus, Ele não nos chama para abandonar essas áreas. Deus nos chama para colocá-las no lugar certo. É só isso. Colocar sobre o governo dEle. Sempre que algo nos impede de responder ao convite do reino, aquilo deixou de ser bênção, e aquilo se torna um obstáculo na nossa vida. Queridos, as maiores desculpas espirituais não vêm do pecado, mas do excesso de coisas lícitas. Vamos ficar de pé? Eu quero que você prestasse atenção no convite que o Senhor está fazendo hoje. Olha para cá, para você não me entender mal. Essa mensagem não é sobre culpa. Essa mensagem é sobre convite. Há um banquete pronto para você. O Pai preparou tudo. A mesa está posta. E hoje Ele me trouxe aqui como servo para dizer: está tudo pronto. O banquete está pronto. A minha pergunta hoje é: você vai?
Essa mensagem não é sobre condenação. Essa mensagem é sobre reposicionamento espiritual. O reino, ele está te chamando. O banquete ainda está pronto. Em Lucas 14, o problema não foi a ausência de convites, foi a ausência da fome. O reino não foi rejeitado por gente má, foi rejeitado por gente satisfeita demais. E ela não percebeu o valor da presença. Deus, ele continua preparando mesa. Deus, ele continua liberando graça. Deus continua oferecendo comunhão, mas ele não força ninguém a sentar na mesa. Você virá. O convite permanece de pé, porém a resposta revela onde está o seu coração. A pergunta nunca foi se Deus preparou algo, Ele já preparou, você sabe disso. A cruz prova isso, a ressurreição confirma isso, a mesa continua pronta. E a pergunta é outra: o nosso coração ainda tem fome? Fome por Deus não nasce de excesso. Fome por Deus nasce de esvaziamento. Quando o coração está cheio de si, de rotinas, de justificativas, de autossuficiência, a presença perde o valor. Deus tem misericórdia de nós. Quando nós reconhecemos nossa necessidade, o Espírito reacende o desejo. Por isso Deus continua chamando, Deus continua convidando os famintos, os cansados, os vazios, os que já entenderam que nada substitui estar com Ele. Sabe por que sabe por que o texto, que na parábola o Senhor diz assim, o Senhor mandou ir buscar os cegos, os mancos, os coxos aleijados? É porque eles não têm nada com que se apegar. Eles não vão rejeitar o convite, sabe por quê? Porque eles têm sede, eles têm fome. Não há outro concorrente de Deus no seu trono do coração. O chamado dessa mensagem, querido, não é para fazermos coisas para Deus. O chamado é, vamos voltar à mesa? Ela está pronta? O chamado não é para correr mais, mas para produzir mais, para provar mais, mas é para permanecer mais. O maior perigo espiritual não é o pecado escandaloso, é a satisfação silenciosa que nos ilude que a presença não é importante. O que você vai levar para casa hoje? Primeiro, reavalie suas prioridades à luz da presença. Segundo, separe tempo intencional para a mesa. Terceiro, jejum de excessos que roubam sua fome. Quarto, confesse suas desculpas ao Senhor e abandone. Quinto, ore diariamente por fome. A mesa está pronta. E hoje eu estou aqui para dizer, o Pai manda eu avisar para você, a mesa está pronta. Está tudo preparado. E você disse que você estaria lá. Esse convite é para você, que estava levando a vida, achando que estava fazendo tudo certo. E você percebeu hoje que tinha coisas que tinham ocupado o lugar. Então o convite hoje para você é para entregar tudo. Se você quer entregar tudo, fazer o realinhamento espiritual, porque você entendeu que é importante, eu quero te convidar para você sair do seu lugar e vir aqui que eu quero orar com você. Ele é o bom perfume. Ele é tudo que nós precisamos. A mesa está posta.
E a mesa é para a filha, para quem tem fome, é para quem entende que precisa dele. Para quem tem sede, para quem tem necessidade, para quem reconhece que não dá para seguir sozinho, para quem quer colocar as coisas no lugar. Você estava controlando tudo, resolvendo tudo, achando que tudo estava sob o seu controle. E hoje eu quero dizer para você, você está em perigo. Mas hoje o Senhor me traz aqui para dizer, vem botar para a mesa novo. Vem colocar na minha mão. Vem colocar sobre o meu cuidado. Eu estou aqui, eu preparei tudo para você. Eu quero orar com você. Como diz essa canção, hoje eu te entrego toda a minha devoção. Começa a dizer isso a Ele. Eu te entrego todo o meu amor. Eu te entrego toda a minha história, todos os meus dias. Eu te entrego tudo. Eu te entrego tudo. Eu te entrego tudo. Hoje você está aqui dizendo, eu aceito o convite. Eu escolho a mesa. Eu escolho a presença. Eu escolho o Senhor. Eu te entrego tudo. Eu quero orar com você. Pai, obrigado porque o Senhor nos realinha nas nossas prioridades. Obrigado porque o Senhor nos mostra que o que o Senhor tem para nós é maior do que tudo. Obrigado por nos lembrar e por nos amar tanto e nos lembrar que nós estávamos distraídos. E a distração gerou desculpa. Mas hoje nós entendemos que o Senhor continua com a mesa pronta. O Senhor continue com a mesa preparada. E nós estamos aqui para dizer, eu estou aqui. Qual é o meu lugar? Onde eu me assento? Eu escolho nunca mais sair da presença. Eu escolho não colocar outros ídolos no lugar. Eu escolho o Senhor. Eu escolho o Senhor. Eu aceito o convite. Hoje o dia é de voltar à mesa e de entender que tudo que o Pai nos dá e nos oferece e prepara para nós é infinitamente maior. Pai, olha os teus filhos. Olha os teus filhos que aceitaram o convite. Eles se reposicionam. Eles se colocam no lugar. Pai, eu oro, Senhor, nesse momento. Sirva o banquete. Sirva o banquete. Porque eles estão à mesa. Eles acessam tudo aquilo que o Senhor tem. Eles escolheram o que o Senhor tem. Porque tudo que o Senhor tem é maior e é melhor. Hoje há uma escolha por reposicionamento. Hoje há uma escolha de aceitar o convite. Hoje há uma escolha para o Senhor assumir o centro, a prioridade. O Senhor ser o nosso destino. O Senhor ser o nosso alvo. O Senhor ser o nosso propósito. O Senhor ser o centro da nossa vida. Nós te entregamos tudo, porque Tu és e continua sendo o bom perfume, Pai. Escreve uma nova história, onde o Senhor será o centro do nosso amor, o centro do nosso afeto, o centro da nossa atenção, o centro constante do nosso destino. Assim, nós te oramos, te pedimos pecado pelas desculpas que muitas vezes demos, por estarmos cheios, por estarmos satisfeitos demais. Aumenta a nossa sede, nos torne insaciáveis, cria em nós uma ferida de amor por Ti, que nunca cure. Em nome de Jesus, nós Te entregamos tudo. Nossa vida, nossos sonhos, nosso destino, nossas famílias, os negócios, a vontade, todas as coisas. Receba tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querida, em nome de Jesus.